Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, gurizada, estamos indo para a nossa sexta aula aqui de geometria plana. Antes de começar a aula, eu quero só dar um aviso. Na verdade, dois avisos, tá? O primeiro aviso é que uma aluna minha, muito atenta, né, e sinal que está vendo as videoaulas, chamou a atenção que eu me equivoquei em um dos nossos exemplos da aula passada. Eu vou mostrar agora antes da gente começar a aula, certo? Que é o seguinte, naquele exemplo, em o exercício 2 dos triângulos isósceles, eu dei este triângulo aqui para vocês e a gente tem que descobrir a altura, tá? Bom, eu acabei me equivocando aqui e fiz o teorema de Pitágoras errado, me desculpem, tá? A gente chega nessas respostas aqui, tá bom? E o segundo aviso, pessoal, é o seguinte, é que nossas aulas vão sair todos os dias, tá? A partir do meio-dia, então, né, aqueles que quiserem podem acessar, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa sexta aula sobre trapézios, pessoal. Bom, aqui, né, o slide que vocês sabem o que tem, que é os dados e tal. Mas vamos lá. O que é o trapézio, pessoal? Bom, trapézio, né, ele é composto pela sua base maior, ele é uma figura desse tipo aqui que vocês estão vendo, ele é composto por uma base maior, uma base menor, ele tem esses dois lados aqui, e, bom, cada lado recebe o seu nome distinto, porque eles podem ter tamanhos distintos, e a distância entre a base menor e a base maior, ela é chamada de altura. O ângulo que forma entre esses dois segmentos de reta é 90 graus. Então, outro detalhe é que a base menor ela é sempre paralela à base maior. Um trapézio, pessoal, ele pode ser classificado através dessas três nomenclaturas, tá? Ele pode ser um trapézio retângulo, que é este exemplo que a gente está vendo aqui. Ele pode ser um trapézio isósceles, que é este segundo exemplo que a gente está vendo aqui. E ele pode ser um trapézio escaleno. Esses nomes que vocês estão vendo aqui, ó, nos remetem lá naquela nossa aula sobre triângulos e a classificação em relação aos seus lados, certo? É a mesma terminologia, tá? O que a gente tem? Os triângulos retângulos são os trapézios retângulos são aqueles que apresentam os ângulos de 90 graus, os trapézios isósceles são os que apresentam dois lados iguais, e os escalenos é que todos os seus lados são iguais. Mas não te aflige, jovem padawan, a gente vai ver o que é cada um deles agora, tá bom? Então, o trapézio retângulo, né, ele possui os lados perpendiculares às bases e forma dois ângulos de 90 graus, como a gente tinha acabado de discutir. Normalmente, esta é a cara do nosso trapézio retângulo. O trapézio isósceles, como a gente já vê desse nome lá dos triângulos, isósceles, ele nos remete a figuras geométricas com lados iguais, né? E nesse caso a gente tem os seus dois lados de mesmo tamanho. Então isso é um trapézio isósceles. E o trapézio escaleno, pessoal, é aquele trapézio em que todos os lados são exatamente de tamanhos distintos, tá certo? Mas daí tu me pergunta, tá, Yuri, o que vai adiantar eu saber o nome deles? Eles têm fórmulas distintas para cada um? Tem algum diferencial? E eu te digo, não. O que acontece, pessoal? É assim, ó, cada trapézio desses que a gente está vendo, como que é cobrado para vocês? Como pode ser perguntado? Ele só dá a definição do trapézio e através disso vocês podem fazer um esboço e ter uma ideia das figuras. Vocês podem ter uma ideia melhor de como encontrar as informações necessárias do trapézio de vocês. Mas a fórmula para encontrar a fórmula que determina a área de um trapézio e o seu perímetro segue sendo a mesma, tá bom? Então, vamos lá.
como aquela nossa clássica pergunta, né? O que a gente precisa saber das nossas figuras planas, basicamente, né? A gente precisa saber a nossa área e o nosso perímetro. Como é que a gente acha a área de um trapézio? A gente tem duas formas de achar essa área, tá? A gente pode simplesmente decorar a fórmula, que vocês já sabem, né, que a gente conversa na aula, que eu não sou muito fã disso. Então, vocês podem decorar a fórmula, que é da seguinte maneira. A gente vai ter a soma da base maior, que é caracterizado por esse B maiúsculo, mais a base menor com esse B minúsculo, multiplicado pela altura, dividido por 2. Tomem cuidado aqui, ó, pessoal. Vocês primeiro têm que resolver o que está dentro dos parênteses ou meter um chuverox aqui, ó. H vezes B maiúsculo mais H vezes B minúsculo. É a opção de vocês, mas eu sempre recomendo. Resolva primeiro o que está dentro dos parênteses, vocês vão conseguir se entender melhor. A gente vai fazer um exercício muito interessante em relação a esta parte, daí vocês vão conseguir ver a importância de tomar esse cuidado, tá bom? Mas, como esse nosso slide diz, existem duas formas de saber a fórmula da área. Como a gente vai fazer a próxima? Sem precisar decorar. Como? Seguinte, ó, a gente tem um trapézio, certo? Se a gente dividir esse trapézio, se a gente traçar esse segmento de reta que determina a altura, e a gente traçar outro segmento de reta que também determina a altura, a gente vai conseguir dividir o nosso trapézio em três figuras que a gente já conhece, né? Então a gente não precisa decorar a fórmula da área do trapézio. A gente precisa só lembrar a fórmula da área dessas figuras que se formaram. Em especial, essa figura T1 é um triângulo retângulo. Lembra como é que é a fórmula da área de um triângulo retângulo? Base vezes altura. O que a gente tem aqui? Um segundo triângulo retângulo. A mesma coisa. Base vezes altura. E o que a gente tem aqui? A gente tem um retângulo, pessoal. Que a fórmula também vai ser base vezes altura. Se a gente somar esta área, mais esta área, mais esta área, a gente vai ter encontrado a área do nosso trapézio. Então, não precisa decorar aquela fórmula das bases, pode também lembrar que a área de um trapézio é a soma da área de um triângulo retângulo, mais um retângulo e mais outro triângulo retângulo. Tá bom? Então, outra característica que a gente sempre busca em todas as nossas figuras planas é o perímetro, né? O perímetro no trapézio não se diferencia em relação às outras figuras que a gente já está estudando, que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente vai ter base maior, mais base menor, mais o lado 1, mais o lado 2. Tá certo? Outra definição muito importante é a mediana, tá? Que ela é um segmento de reta que divide o nosso trapézio em duas figuras, né, de mesma área, né, que a soma das duas vai dar a área de todo o nosso trapézio. São dois trapézios, um maior e um menor, mas a gente consegue calcular exatamente onde esta linha passa, através de como? Através dessa fórmula, que é base maior mais a base menor, dividido por 2. E aí, tu me pergunta, né? Tá, para que eu vou querer saber a mediana? Mais uma fórmula, né? Para eu decorar. Então, a mediana também nos dá o valor da área da nossa figura. Porque a área de um trapézio, ela também pode ser a nossa mediana vezes a nossa altura, né? Não tem problema, vocês podem usar essa fórmula para calcular a área do nosso trapézio. Outra aplicação que a mediana também tem é em relação a encontrar os lados, tá? A gente consegue encontrar um dos lados do nosso trapézio. Através de que forma? O lado vai ser igual a altura ao quadrado mais a base menor menos a base maior ao quadrado. Se a gente fizer essa relação, a gente encontra a medida de um dos lados.
Então aqui para a gente praticar um pouco sobre o nosso trapézio, vamos resolver esse exercício aqui. Dá uma pausa no vídeo, copia, dá uma lida com calma. Vamos lá. O que a gente tem aqui então, pessoal? No nosso primeiro exercício, a gente sabe a altura do nosso trapézio, quanto que vale a base menor e quanto que vale a base maior. Ele pede para nós qual é o valor da área. Ó, aqui eu me equivoquei. Aqui a gente completa. Então, aplicando diretamente a fórmula, o que a gente vai ter? 5 mais 8 vezes 3 dividido por 2, a gente acha a área igual a 19,5 centímetros quadrados. No segundo exercício, diferente do primeiro, ele pede para nós qual é o valor da base maior do nosso trapézio. Então, ele nos dá o valor da nossa altura do trapézio, o valor da nossa base menor do trapézio e o valor da nossa área do nosso trapézio. De novo, utilizando a fórmula, se a gente substituir tudo, a gente consegue encontrar esta relação. Passando o 2 que está dividindo, multiplicando, a gente fica com 60, e esses 2 que está multiplicando passa dividindo, então vai ser 60 dividido por 2, que vai dar 30. E agora, já que esse b mais 4 não está multiplicando ninguém, não tem nada, a gente pode passar esse 4 para o outro lado subtraindo, então a gente vai encontrar que a base maior tem 26 centímetros. Tudo bem? Caso tu não tenha entendido nenhum dos dois exercícios ou se perdeu em algum dos passos, peço que tu volte a aula um pouco, reveja a resolução dos exemplos, ou se não, como sempre, sem problema algum, quero que tu me escreva e a gente troca uma ideia. Agora, né, vendo o próximo exercício, a gente tem que calcular a área desses dois trapézios, certo? Dá uma pausa aí de novo, dá uma olhada e vamos lá. O que o nosso exercício nos diz? Seguinte, ó, a gente tem nos nossos trapézios aqui, ó. Vamos chamar o primeiro de 3.1 e o segundo de 3.2. É a aplicação direta da fórmula, tá? Então, no primeiro, a gente tem a nossa base menor sendo 6, a nossa base maior sendo 8 e a nossa altura sendo 9. Mas esse aqui é um trapézio retângulo, tá certo? Então, com isso, a gente encontrou que a área é 63. Não tem unidades, porque no exercício eu não passei as unidades. No 3.2, pessoal, a gente tem uma base menor sendo 5, uma base maior sendo 15 e a nossa altura sendo 8. Aplicando diretamente na fórmula, a gente vai encontrar que a nossa área vai ser 80. Tá certo? Beleza, perfeito. Vamos lá, então. Voltar aqui, ainda tem mais um exercíciozinho aqui. Tem mais dois, na verdade, esse mais outro para a gente discutir e encerrar essa parte do trapézio. Bom, olhando esse nosso exercício aqui, ele pede qual é a área do trapézio. Em especial, isso aqui é um trapézio escaleno. Todos os lados têm tamanhos distintos. Para resolver esse exercício, ele é um pouquinho mais complicado, mas vamos discutir com calma e vamos ver como é que a gente chega na resposta dele. Então, olha aqui, ó. Aqui tem um desenho do que é o nosso trapézio, tá? A gente tem que um lado vale 17, a base menor vale 4, o outro lado vale 10 e a base maior vale 25. Ele pede para nós qual é a área desse trapézio. Então, lembrando da fórmula, né, da área do trapézio, é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Só que aqui a gente não tem o valor da altura, a gente precisa descobrir ela primeiro. Então, o que eu fiz? Eu tracei esses dois segmentos de reta aqui lá na nossa figura, chamei de altura, que realmente é a altura, né? E eu sei que este intervalo aqui, ó, esse valor aqui também é 4, porque isso é um retângulo, lembra? São dois triângulos retângulos e um retângulo. Então, o que a gente vai fazer? Formou os nossos dois triângulos retângulos, certo? E aí, como que eu sei esses valores aqui dessa base de baixo? Bom, o 4 eu sei, porque, né, aqui embaixo tem um texto explicando para vocês um pouquinho
de como que a gente chega nesses valores, mas ó, o 4 eu sei, porque é o valor da parte de cima, certo? O 4 eu sei. O x eu chamei de x, vocês podem chamar de y, z, a letra que vocês quiserem, mas aqui ó, vale x, é o que eu vou descobrir. E o total aqui ó, vale 25. Então, essa parte aqui vai ser o todo menos isto mais isto, que vai ser o todo menos x mais 4. Se a gente fizer aqui, tomar cuidado, ó, mais com menos, menos, mais com menos, menos. 25 menos 4, 21 menos x. Com isso, a gente descobriu o valor desta parte de baixo. Feito? Então, agora vamos partir para os nossos triângulos retângulos. Ó. O que acontece? Nesse primeiro triângulo retângulo, que é o triângulo da direita no nosso trapézio, a gente tem essa altura, x, e esse valor aqui de lado que vale 10. Se a gente aplicar Pitágoras corretamente, para eu não me equivocar que nem no outro exercício, a gente sabe que 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. Isolando h, a gente vai ter isso aqui. Não vamos mexer nos valores, vamos deixar assim. Vai nos ajudar para a resolução mais para frente do nosso exercício. Pegando agora aqui, ó, pessoal, este segundo lado, vamos fazer também esse triângulo retângulo, que é o quê? 17 ao quadrado igual a altura ao quadrado mais 21 menos x ao quadrado. De novo, isolamos o h ao quadrado, a gente obtém isso. Como esses dois h's representam a mesma coisa, os dois são altura, então, o que eu sei? Eu sei que isto é igual a isso, né? Porque esses dois caras são, se esses dois são iguais, e são, este cara aqui também vai ter que ser igual a esse. Então, a partir disso, a gente iguala esses dois resultados. Faz ali o 17 ao quadrado, abre esse produto notável e faz ali 100 menos x. Aí os x ao quadrado vão poder ser cortados, né? A gente não vai precisar fazer Bhaskara. Se acalme, você que estava muito triste. A gente vai isolar aqui o 42x e a gente vai encontrar no final que x vale 6. Mas calma que a gente ainda não terminou o nosso problema. Agora a gente consegue descobrir a altura. A gente pode voltar em qualquer uma daquelas duas fórmulas que a gente determinou a altura, substituir os valores, né? A gente não quer a altura ao quadrado, a gente quer a altura, então a gente faz a raiz. Com isso a gente acha que a altura tem que ser 8. Então a gente tem agora a nossa base maior, a nossa base menor, a gente tem a nossa altura e a gente só precisa dividir por 2. Jogando todos os valores aqui, a gente encontra o valor de 116. Sem unidade, porque o exercício não nos deu unidade. Tá certo? Caso não tenha entendido, esse exercício é um pouquinho mais complicado, mas volta, dá uma lida, tenta de novo. Se não conseguiu, me escreve. Vindo agora aqui para o nosso último exercício, né? De todos os que a gente trabalhou, talvez seja um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter que trazer algumas definições que a gente viu lá em Matemática 1 sobre intervalos e tudo mais. Dá uma olhada aí, pausa o vídeo, lê o exercício e vamos resolver. A gente quer descobrir quanto que vale, qual é o intervalo que representa o x. Então, né, inicialmente a gente tem que calcular a área de todo aquele terreno, né? Porque a gente sabe que o terreno tem que ser uma construção maior que 40% do total e menor que 60% do total nesse condomínio. Então, se a gente descobrir a área é um retângulo, vai ser só a base vezes a altura. Então, com isso, a gente vai ter que a área é 600 metros quadrados, certo? Agora, a gente tem que calcular o que corresponde aos seus 40% e os seus 60%. Se eu tirar 40% de 600 metros quadrados, eu vou ter 240 metros quadrados. Se eu tirar 60% de 600 metros quadrados, eu vou ter 360 metros quadrados. Então, quer dizer o quê? Que a nossa construção, ela vai ter todas essas relações, certo? Ela vai ter que ser superior ou igual a 240 metros quadrados e inferior ou igual a 360 metros quadrados. Então, o que vai acontecer? Vamos achar a área do nosso trapézio.
mas a nossa área vai ser em função do x, que é o que a gente quer descobrir. Então, se a gente voltar lá no nosso desenho do nosso exercício, a gente tem o quê? A gente vai ter um trapézio retângulo com uma base maior x, com uma base maior x, com uma base maior x mais 12, me desculpem, e com uma base menor igual a 20. E aí, com isso, a gente vai dividir por 2. E aí, com isso, a gente vai encontrar o valor da nossa função em relação ao a nossa área construída. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Se a gente meter aqui uma distribuição, né, um chuverox maroto, o que a gente vai ter? Ó? 20x mais 240 dividido por 2. Como todos aqui são múltiplos de 2, a gente pode dividir todo mundo por 2. Eu posso dividir 20 por 2, que vai dar 10x. Posso dividir 240 por 2, que vai dar 120. Posso dividir 2 por 2, que vai dar 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, f de x vai ser igual a 10x mais 120. Essa é a função da nossa área. Então, agora a gente precisa saber quanto que o x pode variar. Então, a nossa área, que é isso aqui, a nossa função da área, ela não pode ser maior que 240, que a gente já viu antes, e ela não pode ser menor, ela tem que ser menor que 360 e maior que 240. Só que a gente quer saber o x. Como é que a gente faz agora? Para a gente descobrir o x, então primeiro a gente vai subtrair 120 de todos os nossos componentes. Então, 240 menos 120, 10x mais 120 menos 120 já vai dar 0, 360 menos 120. Com isso, a gente achou 120 menor ou igual que 10x menor ou igual que 240. Mas eu não quero 10x como resposta, eu quero só o x. Então, eu vou dividir todo mundo por 10. Com isso, aqui ficou só x, e 120 dividido por 10 é 12, e 240 dividido por 10, 24. Então, com isso, eu sei que a minha área, ela tem que estar entre, o meu x ele tem que estar entre 12 e 24 centímetros, que no nosso caso é a letra E. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer coisa, só me escrever, a gente tira as dúvidas. É isso. Tchau!